É costume visitar lugares, apontar prédios de interesse ou comentar sobre uma casa particularmente pitoresca ou luxuosa. No entanto, algumas casas de aparência normal guardam segredos assustadores dentro de suas paredes. Neste vídeo, vamos olhar para 5 dessas casas que, se as paredes pudessem falar, recitariam os verdadeiros horrores que ocorreram nelas. Apague as luzes, sente-se e aproveite. A Mansão Amaldiçoada. Por décadas, uma mansão de vários milhões de dólares foi deixada vazia em um bairro sofisticado em Los Feliz, Los Angeles. A casa ganhou a reputação de ser amaldiçoada desde que seus primeiros residentes se mudaram há quase 100 anos. A reputação foi consolidada em 1959, quando foi o cenário de um crime indescritível. Oficialmente conhecida como Glendower Place, a mansão de 5.050 pés quadrados foi construída em 1925. Harold e Florence Schumacher foram seus primeiros donos. No entanto, dentro de 3 anos após a compra de sua casa dos sonhos, ambos estavam mortos. Mais tragédia seguiu para o próximo proprietário, o editor de revistas Wilford Beaton. Seu filho faleceu na casa poucos dias antes de seu 21º aniversário e 1 ano depois, Beaton enfrentou a falência. A casa foi então vendida para o Dr. Harold Perelson e ele se mudou com sua esposa Lillian e seus 3 filhos. No entanto, na noite de 6 de dezembro de 1959, o Dr. Perelson enlouqueceu e espancou sua esposa até a morte com um martelo de bola e tentou bater em sua filha de 18 anos, Judy. No entanto, Judy conseguiu escapar e pedir ajuda. Quando a polícia chegou, encontraram Perelson morto ao lado de sua esposa. Depois que ele tomou uma mistura fatal de água, ácido e pílulas tranquilizantes, felizmente seus 2 outros filhos não foram prejudicados. É desconhecido porque o médico surtou. Contudo, a polícia na época acreditava que era por problemas financeiros. Revelou-se também que ele havia sido hospitalizado com problemas mentais após a Segunda Guerra Mundial. 1 ano após o assassinato seguido de suicídio, Emily e Julian Henriquez compraram a casa. Eles nunca moraram nela e nunca mudaram a decoração original. Em 1994, o filho deles herdou a casa e, como seus pais, nem ficou nem fez nenhuma mudança na mansão. Ao longo dos anos, vizinhos e visitantes relataram espiar através das janelas sujas e ver um lugar congelado no tempo. Eles observaram uma televisão dos anos 1950, uma árvore de Natal e presentes bem embrulhados nos quartos empoeirados. Em 2016, a casa foi comprada pela advogada de direitos civis Lisa Bloom, conhecida por seu trabalho com Harvey Weinstein. Não está claro se ela já morou lá, mas ela vendeu a propriedade em 2020 por $2.400.000 depois que ela foi completamente renovada. A casa foi vendida para um investidor imobiliário. No entanto, parece que as coisas não deram certo. E no momento em que isto está sendo escrito, a casa está em risco de ser hipotecada e está programada para ser vendida. Será interessante ver se alguém está disposto a assumir uma casa onde um dos crimes mais infames de Hollywood ocorreu. Você estaria? (942) Beachcomber Lane. Esta casa em Clear Lake, Houston, parece comum o suficiente. No entanto, nunca julgue um livro pela capa, pois é aqui que uma mãe afogou seus 5 filhos na banheira da família.
A enfermeira registrada Andrea Kennedy casou-se com Russell Yates, um engenheiro da NASA, em 1993. O casal, muito religioso, declarou após o casamento que teria o máximo de filhos que a natureza permitisse. O casal teve 5 filhos, apesar das lutas de Andrea com psicose pós-parto e depressão. Na verdade, após o nascimento do 4º filho, o psiquiatra de Andrea aconselhou o casal a não ter mais filhos. Infelizmente, um aviso que não foi atendido. Após dar à luz ao seu 5º filho em março de 2000, Andrea parecia estar lidando bem. No entanto, isso mudou quando seu pai morreu em 12 de março de 2001. Ela foi profundamente afetada pela sua morte e parou de tomar sua medicação, entrando em uma espiral de depressão e pensamentos suicidas. Andrea foi hospitalizada em mais de uma ocasião e, após sua última alta, seu marido foi aconselhado a supervisionar sua esposa 24 horas por dia. Mas, infelizmente, novamente, esse conselho não foi seguido. No dia 20 de junho de 2001, Russell saiu para trabalhar, deixando Andrea sozinha em casa com seus 5 filhos. Sua mãe deveria chegar dentro de 1 hora para ajudar. No entanto, no espaço de 1 hora, Andrea Yates afogou todos os 5 filhos na banheira. John, de 5 anos, Paul, de 3 anos e Luke, de 2 anos, foram os primeiros a serem mortos e Andrea colocou seus corpos em sua cama. Depois de matar a bebê Mary, de 6 meses, ela colocou seu corpo nos braços de John. O último a ser morto foi Noah, de 7 anos, que ela deixou flutuando na banheira. Andrea então ligou para a polícia, alegadamente dizendo que precisava de um policial, mas se recusando a dizer o porquê. Então, ele ligou para Russell e disse para voltar para casa imediatamente. Ao chegar, os policiais descobriram a comovente cena. Depois que a polícia prendeu Andrea, ela confessou imediatamente que era a mulher que afogou seus filhos. Ela até mesmo disse a eles que esperou o marido sair antes de encher a banheira e matá-los, e até trancou o cachorro da família na casinha naquela manhã para evitar que ele interferisse, indicando um grau de premeditação. Ela mais tarde contou a um psiquiatra que seus filhos não cresceriam para serem justos e acreditava que matá-los antes que se tornassem pecadores os salvaria do inferno e que apenas sua própria execução por matá-los derrotaria Satanás na terra. Durante o julgamento, foi revelado que Andrea havia lutado com sua saúde mental ao longo de sua vida e, além disso, havia sido perigosamente influenciada pelos ensinamentos religiosos de Michael Warnicki, um clérigo não afiliado que pregava uma forma zelosa de justiça que enfatizava uma vida familiar austera. Em março de 2002, um júri rejeitou sua defesa de insanidade e considerou Yates culpada. Ela foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em 2041. No entanto, em 2005, um tribunal de apelação descobriu que um falso testemunho de um especialista para a acusação havia contaminado o julgamento de 2002. Como resultado, Yates ganhou um novo julgamento onde foi declarada inocente por motivo de insanidade. Ela foi condenada à reabilitação no Hospital Estadual de Kernville, uma instituição de saúde mental de baixa segurança no Texas. Todo ano que sua liberação é colocada em revisão, Andrea a rejeita. Ela provavelmente passará o resto da vida na instituição. Para uma análise mais aprofundada deste caso hediondo, vá para o nosso canal Mentes Assassinas. Casas do Horror. Essas duas casas discretas nos subúrbios de Londres escondem o horror de sua história macabra, pois são as duas antigas casas de um dos serial killers mais prolíficos da Grã-Bretanha, Dennis Nilsen.
A primeira casa fica na 195 Melrose Avenue, em Cricklewood, no noroeste de Londres, onde Dennis Nielsen alugou um apartamento e assassinou sua primeira vítima em 1978. Ele continuou a assassinar pelo menos outros 12 jovens na casa e escondeu seus corpos sob o assoalho. Quando o mau cheiro se tornou insuportável, ele removeu e dissecou os cadáveres e queimou os restos em uma fogueira comunal em um terreno baldio atrás de seu apartamento. Nielsen coroou a fogueira com um velho pneu de carro que disfarçava o cheiro da carne queimada. Em meados de 1981, o senhorio de Nielsen decidiu renovar a propriedade e pediu para ele se mudar. Em pânico no dia anterior à sua saída do apartamento, Nielsen queimou o restante dos corpos dissecados que ainda estavam no apartamento, novamente garantindo que a fogueira fosse coroada com um velho pneu de carro para disfarçar o cheiro. Em 5 de outubro de 1981, Nielsen se mudou para um apartamento no número 23D da Cranley Gardens, no distrito de Muswell Hill, no norte de Londres. Em sua nova casa, Nielsen não tinha acesso a um jardim e, por ser um apartamento no sótão, ele não conseguia esconder nenhum corpo debaixo do assoalho. No entanto, isso não impediu sua série de assassinatos e as vítimas que ele matou entre 1982 e 1983 foram mantidas no apartamento. Ele fervia suas cabeças, mãos e pés para remover a carne e jogava no vaso sanitário junto com os ossos menores. Em 4 de fevereiro de 1983, Nielsen escreveu uma carta de reclamação para os agentes imobiliários, dizendo que os esgotos em Cranley Gardens estavam bloqueados e a situação para ele e os outros inquilinos da propriedade era intolerável. Dias depois, a equipe da Dino Rod chegou para diagnosticar o problema no esgoto. Depois de abrir uma tampa de esgoto ao lado da casa, eles descobriram que estava cheia de uma substância semelhante à carne e numerosos pequenos ossos de origem desconhecida. Com medo de serem humanos, os trabalhadores acionaram a polícia. Um patologista logo confirmou que os restos eram humanos e foi estabelecido que eles haviam sido descartados do apartamento no último andar que Nielsen ocupava. Ao visitar Nielsen, os oficiais foram imediatamente dominados pelo odor de carne em decomposição. Pouco depois, restos humanos foram descobertos e Nielsen foi levado para a delegacia. No trajeto, os policiais indagaram se os restos mortais em sua residência eram de uma ou duas pessoas. Ele respondeu 15 ou 16 desde 1978. Nelson foi levado a julgamento no dia 24 de outubro de 1983, acusado de 6 assassinatos e 2 tentativas de assassinato. Ele se declarou inocente de todas as acusações, alegando responsabilidade diminuída. O júri chegou a um veredicto de culpado por maioria em todas as acusações e condenou Nelson à prisão perpétua com a recomendação de que ele cumpra no mínimo 25 anos. Isso foi posteriormente alterado para uma tarifa de prisão perpétua em dezembro de 1994. Como resultado, Nelson foi efetivamente preso para a vida, uma punição que ele aceitou e escolheu não recorrer. Nelson permaneceu no Her Majesty's Prison, Full Sutton, até sua morte em 12 de maio de 2018, aos 72 anos de idade. As propriedades das comunidades vinculadas aos seus crimes foram reformadas e estão ocupadas. Casa de campo Mount Pleasant Kindness, Powys, meio país de Gales. Esta pitoresca pequena casa de campo no campo galês tornou-se fundamental para a investigação sobre o desaparecimento da pequena April Jones, de 5 anos. Na noite de 1º de outubro de 2012, April implorou aos seus pais para deixá-la brincar com uma amiga do lado de fora, mesmo que já fosse tarde.
Eventualmente, seus pais concordaram, com sua mãe dizendo para ela não ficar fora por muito tempo. Depois de cerca de 20 minutos, a mãe de April ficou preocupada com o paradeiro dela e saiu para chamá-la de volta. Não a encontrando, ela ligou para o 999. April foi vista pela última vez por volta das 19h15 brincando com amigos no conjunto habitacional Bryn Agog, em Machynlleth. O primeiro policial no local falou com uma testemunha criança que relatou ter visto April entrando em uma van cinza. Uma busca em grande escala ocorreu em Machynlleth, com numerosos civis, alguns alertados pelas redes sociais, participando. O número de buscadores aumentou para centenas nas primeiras horas da manhã do dia 2 de outubro. Até o então, primeiro-ministro David Cameron apelou ao público pelo retorno seguro de April. Tornou-se a maior busca por pessoa desaparecida na história da polícia do Reino Unido. O homem Mark Bridger logo se tornou um suspeito, pois correspondia à descrição do homem que a testemunha viu com April antes de entrar em sua van. Apesar da ausência de um corpo, no dia 6 de outubro, Bridger foi acusado de sequestro, assassinato e tentativa de perverter o curso da justiça. Em seu julgamento, um perito forense informou ao tribunal que fragmentos de osso humano consistentes com um indivíduo mais jovem foram encontrados na lareira da Mount Pleasant Cottage. Sangue compatível com o DNA de April foi encontrado na casa de campo. No dia 30 de maio de 2013, Bridger foi considerado culpado de todas as acusações e foi condenado à prisão perpétua com uma ordem de prisão perpétua. Bridger nunca revelou o que fez com o corpo de April, mas a polícia acredita que ele espalhou os restos de April pelo campo perto de sua casa. Em 2014, a Mount Pleasant Cottage foi comprada pelo governo galês, que a demoliu em novembro do mesmo ano. A demolição foi assistida pelos pais de April. Embora o corpo de April nunca tenha sido encontrado, 17 fragmentos de osso recuperados da lareira na Bridges Cottage foram enterrados em um serviço funeral no dia 26 de setembro de 2013. Propriedade da família Moselle de Alex Murdaugh. Esta deslumbrante casa faz parte do alojamento de caça de 1.772 acres na zona rural do condado de Colleton, na Carolina do Sul, que era anteriormente de propriedade do herdeiro da dinastia jurídica Alex Murdaugh. Porém, não se iluda com sua fachada deslumbrante. É também o local de suspeita de contrabando de drogas, a misteriosa morte da governanta de longa data Gloria Satterfield e um horrível duplo homicídio. Após a morte de Satterfield em 2018, Murdaugh alegou que cães a fizeram cair da escada para forçar seus seguradores a fazerem um pagamento de indenização que ele embolsou. No dia 7 de junho de 2021, às 10h07 da noite, Alex Murdaugh ligou para o 911 para dizer que havia encontrado os corpos sem vida de sua esposa Margaret e de seu filho Paul perto dos canis da família em sua vasta propriedade. Ambos haviam sido baleados várias vezes na cabeça, pulsos e peito com armas diferentes. Quando os policiais chegaram, Murdaugh alegou que estava com sua mãe, que tem demência, no momento dos assassinatos. No entanto, dados do celular, incluindo um vídeo contendo sua voz, o colocaram na cena do crime. Inicialmente, Murdaugh foi considerado suspeito, mas levou mais de um ano para que ele fosse preso. Em julho de 2022, ele foi acusado de 2 crimes de homicídio e 2 de posse de arma. Durante esse tempo, Murdaugh tentou contratar alguém para matá-lo sem sucesso, supostamente para que seu filho mais velho pudesse receber seu seguro de vida. Além disso, várias acusações relacionadas a crimes financeiros foram levantadas contra ele.
Durante o que foi apelidado de julgamento do século, Murdaugh se declarou inocente, mas admitiu ter mentido repetidamente para os policiais sobre estar nos Cannes na noite dos assassinatos. Ele atribuiu essas mentiras ao pensamento paranoico devido ao seu vício em drogas. Ele também confessou ter roubado de seus clientes e de sua firma, além de pedir a um parente para atirar nele. Em 2 de março de 2023, após menos de 3 horas de deliberação, o júri considerou Murdaugh culpado por 2 crimes de homicídio e 2 acusações de posse de arma durante um crime violento. Devido ao intenso interesse público no caso, o veredicto foi transmitido ao vivo em todos os Estados Unidos, em todas as principais redes de notícias. Murdaugh foi sentenciado a 2 prisões perpétuas consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. Atualmente, ele está residindo na instituição correcional McCormick em uma cela de 8 por 10 pés, muito diferente da mansão de luxo em que costumava viver.